Começando mais uma revisão aqui, hoje dia 11 de junho, e antes eu começo a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clique embaixo no botão para se inscrever e bora lá pro gráfico. Então, começando aqui em relação ao dólar setup da regra de coloração do Renko, não fiz nada hoje, nem por análise técnica, nem por Renko, não me senti confortável pelo movimento que estava fazendo os dois ativos. Mas falando aqui do Renko em si, a gente teve abertura nessa região, a primeira cor a gente não faz nada, no caso essa cor de compra aqui, trocou para venda. Essa venda chegou a andar até alguns pontos bem interessantes, se a gente for medir aqui quantidade, 17 pontos, bacana. Depois trocou para compra, andou os 9 pontos, ok. Agora a venda aqui já não andou tanto, 3 pontos praticamente teria estopado, a compra também teria estopado. Já essa venda teria andado uns 13 pontos, interessante. A compra uns 9 pontinhos, a venda aqui também uns 14, 13 pontos. Compra estopou, venda estopou e aí essa compra já andou 22 pontos. A venda estopou, essa compra já andou alguns pontinhos, uns 8 aqui. Venda também, então assim, no geral ok, um ou outro ali de stop. Eu preferi não fazer nada. Eu gosto muito de analisar o contexto no gráfico de candles e eu não via contexto nenhum, assim, uma região boa para se operar. Então o Renko deu oportunidade aqui, algumas pagaram, outras infelizmente não teriam dado tanto. E aí em relação ao gráfico de candles, que a gente teve aqui, falando do dia de ontem, eu até coloquei esse caixote aqui por causa da situação depois, mas lembrando a situação macro, esse grande caixote que nós temos aqui é a região lá do semanal. É esse topo que foi rompido, e aí foi testado aqui e foi rompido. Então nós estamos numa região que pode servir como troca de polaridade, deixa eu desenhar aqui, pode servir como troca de polaridade para bloquear agora como suporte e manter o preço aqui acima. Então é uma região bem complicada, mas também pode ser um rompimento falso do semanal e ao longo da semana, ou talvez semana que vem, volte para baixo dessa região. Espero que isso aconteça, né? Vai ser melhor. Mas infelizmente o cenário não está por enquanto indicando que isso vai acontecer. E aí então esse é o caixote, essa cor aqui toda por causa do semanal. Os 60 minutos eu tenho outros aqui com outras coisas marcadas. Próximo aqui o principal era a SLT, a azul que eu tinha, esse canal, né, da deriva. E aí na semana passada a gente teve um movimento esticado que poderia ser uma exaustão da deriva. E ontem eu esperava uma correção mais aguda que voltasse para dentro desse canal, só que não voltou e fechou acima da LT. E aí eu comentei que ontem, né, na revisão, que infelizmente essa região aqui se torna uma pressão muito forte de compra. Mas também tem uma pressão vendedora, está esticado. Então, complicado aqui. E aí nós hoje abrimos em torno da SLT ainda, o preço tentando voltar para dentro do canal, mas a gente vê que até o fim do dia não voltou claramente. Então está travado nessa região, travado acima desse caixote aqui do rompimento da máxima do semanal. E aí, voltando para cá, uns 5 minutos, ontem, depois daquele movimento que ontem só teve volume na parte do início do dia e depois essa subida, porque depois foi um canal horrível essa queda aqui. E aí fechou formando esse canal. Marquei a LT, já preparando para um cenário bem feio. E aí no dia de hoje que a gente teve o primeiro candle até de uma virada muito forte, mas não foi assim um candle de força vendedora, só foi um candle que anulou os compradores e quase fechou no 0 a 0. Quase é um doji, né, por causa disso. Quase um long leg doji eu posso considerar também. Região aqui, quais médias estavam fortes? A única média que eu comentei que nós tínhamos que tomar cuidado era 200. Porque o restante estava fechando sem tendência. Então nós tínhamos que tomar cuidado, porque médias ali, pelo menos as menores, não estavam em tendência. Não vejo nada a ser feito nesse movimento aqui, não tem nenhum setup de abertura, tá tudo ok, saudável, LS. VWAP, não tá aqui nada interessante para se olhar. O movimento volta do nada, busca a região da LT de novo, cai. Olha o tanto de pavio que teve nesses candles aqui, né? Então, aí de repente volta, rompe mínima, mas o rompimento que voltou. Então a gente vê que as médias não estão em tendência no dia também. Olha essa bagunça. Aí eu fico já, assim, preparada que dificilmente vai dar rápido alguma coisa para fazer. Até o alinhamento das médias, até criarem tendência, é difícil. E às vezes está chegando para piorar. Então, Trap Zone vai começar. Começou a Trap Zone, até tentou romper a 200 aqui, acabou sendo um rompimento falso. Travou nessa região, nessa linha macro desse caixote que eu tenho aqui, o preço.
Nada mais que eu posso considerar de trava aqui. Deixa eu ver se teve variação pelo menos. Acho que nem variação. Teve nem variação. Nem chegou a 0,5% de baixa. E até aquele momento estava muito, assim, a variação estava muito curta, da máxima até a mínima, em 2 horas de pregão, 37 pontos. Ontem, na primeira hora, em 15 minutos, na verdade, andou praticamente o movimento que nós tivemos em 2 horas hoje. E depois desse movimento de alta todo, 75 pontos em 1 hora. Então, hoje não estava tendo tanta volatilidade, volume, tá? Média sem tendência, trap zone, vai. A gente vê que está respeitando mais a LT, tá? Mais a LT respeitando aqui. Busca a LT superior, tentativa do rompimento, passou por cima. Eu vou entrar aqui. As médias, infelizmente, isso aqui não é um bom pullback de média. Não vejo um bom pullback, ainda mais que quebrou a média de 20 aqui. E aí rompe essa região desse pivôzinho aqui. Só que nós temos essa máxima do dia. Essa máxima do dia acabou respeitando. Então, o que a gente vê? Que o canal, ele foi rompido. O canal, ele foi rompido depois desse rompimento aqui. Só que foi um rompimento que não conseguiu ainda dar sinal de força compradora. E aí já tá começando a dar até sinal de lateralidade agora, tá? E aí, por isso que eu vou tirar agora esse canal aqui, essa marcação, e vou deixar essa lateralidade para deixar pronto para amanhã. Então, hoje, sinceramente, eu não vi o que ser feito na análise gráfica. Ficou trabalhando num range aqui até muito curto. E entre médias, com médias aqui sem tendência, em torno da média 200, uma região que ainda está esticada para a força compradora. O preço não dá indicação de querer corrigir, está muito forte. Então, infelizmente, eu não vi nada a ser feito aqui no dólar. Já o índice, que a gente teve aqui na regra de coloração primeiro, também não fiz nada, nem por Renko, nem por análise técnica, gráfico hoje bem estranho. A gente teve abertura com esse gap aqui, aí beleza, primeira cor a gente não faz nada. Deixa eu ver se inclusive, peraí. Eu tava um pouco aqui confusa pela questão de rolar de contrato amanhã. E aí eu tava comparando já os gráficos, né? O Infut aqui que tá adotando ainda o WinAIM, a gente tem esse gap. Aí o WinQ, que já vai ser o próximo contrato, já tem um gap diferente. Eu vou levar em consideração o Infut, que era o que eu estava olhando hoje, que é o foco ainda. E aí a partir de amanhã a gente tem que começar a olhar o WinQ. Então aqui no Renko, que a gente teve um gap, deixa eu colorir aqui primeiro. Teve um gap de baixa. Esse gap aqui, a primeira cor a gente não faz nada, trocou para compra, mas teria se topado, mas foi muito rápido também, 9 horas, foi no primeiro minuto do dia, muito rápido aqui. A venda também não teria andado quase nada, teria praticamente estopado, aí essa compra já andou, aqui uns 800 pontos, bem interessante, bacana, eu não fiz nada. A venda aqui, o movimento 215, ok, a compra já foi interessante de novo, então a gente vê que a compra hoje estava mais assim, direcional, né? A venda hoje, aqui, depois, 400 pontos, legal. A compra já andou mais, 500, aqui, quase 600 pontos. A venda aqui já começou a travar bastante, 1h40 para andar 230 pontos. Compra estopou, venda estopou, compra teria quase estopado também. Venda poucos pontos e compra no fim do dia, já talvez não ia valer tanto a pena ficar segurando. Mas um feeling ok, interessante. Porém, no gráfico de candles aqui, análise técnica, uma situação um pouco complicada. Hoje tinha notícia, né, 9 horas, então a reação inicial, não só pela notícia, mas situação macro também, porque nós tínhamos o minério de ferro caindo muito, tá? E aí a gente tinha aqui essa região de topo, esse caixote preto. O que é esse caixote preto? É essa região aqui, ó, que ontem serviu como resistência, tá? Hoje eu vou precisar tirar essa região. Mas eu tinha que marcar porque era a resistência de ontem, era a região de máxima de ontem que respeitou aqui, pelo menos no início do dia, depois troca de polaridade. Enfim, nós tínhamos aqui esse fundo também, um fundo macro, né? Que não temos aqui, historicamente, nesse ano, um fundo mais baixo do que esse. E aí, enfim, notícia ruim, veio PCA ruim, tinha a questão do minério de ferro, primeiro movimento, a reação foi um gap de baixa. Esse gap aqui eu posso considerar um gap estilo gap dinâmico? Posso. Para pensar aqui em operação, no caso eu teria que focar em vendas, né? Que houve o cruzamento para vendas. Eu não vou vender por causa de tempo gráfico maior, eu não vou, está esticado, assim, sem condição. E aí nem teria dado também setup de Fab 4 para venda, eu não vou caçar vendas e também nada de caçar por back de gap dinâmico aqui pelo backtest, pela situação macro não vale a pena. Mas também não teria dado oportunidade. O movimento aqui já respeitou essa região desse fundo.
já voltou bem forte. A gente vê que o primeiro candle já foi uma força virada compradora forte. E aí os candles seguintes também foram fortes, o movimento foi subindo, subindo, subindo. A gente já vê que já tem um volume bem interessante, algo que está acontecendo muito no início do dia e depois umas 11 horas para frente está morrendo. Olha o movimento ontem no final, olha essa lentidão toda. A tendência só foi isso aqui. Então assim, o resto, morte, não tem muito o que fazer, volume baixo. E hoje também foi, né? Se a gente for ver, a gente teve um movimento até aqui e depois super travado, super travado. Então essa primeira pernada aqui foi até bem relevante, não chegou a esticar para pensar em reversão, nem tinha muito contexto para reversão também. Basicamente o preço respeitou esse topo aqui que era importante e começou a voltar. Aí eu falei assim, só voltando tá indicando o quê? Que é possível lateralidade mesmo, né? Tá respeitando esse topo, tem esse fundo aqui, o terceiro toque. Então lateralidade, e as médias menores estão sem tendência. E aí eu comentei que a 200 é muito importante, que ela está criando tendência de novo. O preço ficou em trap zone, tentando passar da 200, mas acabou sendo um rompimento falso. Aqui nessa região, infelizmente, eu não vejo operação de fraqueza da média de 9, porque nem tocou na média de 9 nessa subida aqui. De repente, o movimento já quebrou e voltou. Talvez tenha dado pelo 2 minutos, mas o 2 não é algo que eu backtestei. Meu foco é o contexto 5, talvez gatilho antecipado pelo 2. Então, eu não tenho contexto aqui. Basicamente, respeitou o topo de ontem. Voltou forte, médias ainda sem tendência, região da média 200. Testa a região de máxima de novo e faz meio com respiro aqui, tá? Faz meio com respiro e rompe essa região. E aí rompe essa região e a gente tem aqui um movimento que tá subindo com pivô muito ruim, tá? Tá quebrando os topos anteriores, mas tá subindo com dificuldade, estranho. E as médias ficam bem ruins nesse caso, tá? E aí chegou nessa região aqui, chegou a romper essa lateralidade anterior, só que é uma região também de troca de polaridade, desse fundo aqui que depois eu vou ter que atualizar aqui atrás, então deu uma trava aqui. O movimento eu posso considerar também que tá subindo com uma LT, tá subindo com outra também, posso considerar um canal aqui, as médias menores então não estarem em tendência. 9 cruzou para baixo, 9 cruzou para cima, nós não temos boa tendência das médias aqui, ficou formando uma mini lateralidade, bem travado, travando nessa região de troca de polaridade, né, que rompeu aqui. E aí de repente o preço começou a subir, mas um subir assim, rompeu o máximo do dia, mas olha isso. Olha como o movimento ficou depois com vários candles com pavio. A gente vê pavio aqui toda hora. Todo momento a gente vê candle com muita linha, indicando que tem muita defesa, né, de ambos os lados aqui. Então, uma situação bem caótica no dia que, apesar de ter fechado 0,50 de alta, a gente vê aqui que foi um movimento que não foi uma tendência tão inclinada para cima, né? Foi uma tendência mais de lado, assim, e a variação 1.500 pontos, de máxima a mínima, ok a variação, mas foi realmente ruim aqui. E aí confirmou pra gente uma bandeira, tá? Pode ser uma bandeira de baixa, eu espero que não, mas um cenário aqui que está em forma de canal, um canal de alta, que isso vai ser importante para amanhã. E aí, já falando para amanhã, em relação aqui para amanhã, eu vou tirar esse caixote preto, deixa eu ver se eu coloco em outra região. Não tem outra região aqui tão interessante. A gente vê que a CLT do alargamento respeitou esse fundo aqui. Eu vou deixar esse canal, tá? Esse canal de alta vai ser importante. E essa linha colorida é apenas para eu lembrar que ainda nós estamos tentando respeitar essa LT do canal de baixo lá do semanal. E aí, voltando para tempos gráficos menores, outra região importante vai ser aqui. Por que eu não deixo aqui no meio? Porque geralmente alargamentos, confirmando-se, né, alargamento que parece que já está confirmando, essas regiões aqui não tendem a respeitar por muito tempo. Aqui estava respeitando, mas hoje rompeu. Aqui, por exemplo, eu vou marcar, não tem necessidade, porque o alargamento vai ficar fazendo, em tese, né, a intenção é buscar as LTs macro. Então, não tende a respeitar também o meio dessa região, nem retração, talvez, tá? Então, se for o alargamento, claro. Então, eu vou deixar esse caixote aqui, que é a extremidade lá, o topo lá em cima. E essa região de fundo eu acho que é interessante eu colocar também apenas como um lembrete, que nós temos aqui já uma possível trava, né, nesses fundos, que aqui é um suporte, possível suporte, 3 toques já desse fundo. E aí, lembrando, nós temos rolagem de contrato amanhã e tomar muito cuidado com o gap, porque a depender do gap, pode ser um gap com distorção de um contrato para outro. Um gap aqui pode estar nessa região. Aí a pessoa, nossa, caiu isso tudo. Na hora que você vai ver realmente o contrato que vai mudar, o gap nem foi de baixa, foi de alta. E é possível acontecer isso? E eu já bobeei muitas vezes com isso. Eu lembro que antigamente, quando tinha essas rolagens de contrato, eu operava e ficava assim,
Eu tô vendo um gap de baixa aqui, mas por que a variação tá positiva? Nossa, é bug da plataforma. Bug não, é eu que tô analisando errado. Eu tô vendo um contrato que já está vencendo. E a plataforma simplesmente está considerando um novo contrato. E aí você vê um gap de baixa, na verdade não é um gap de baixa, se você for mudar é um gap de alta, está positivo. Então já aconteceu isso comigo, basicamente é pela questão de rolar de contrato. Então eu não posso cometer esses erros assim, erros bobos, tá? Então amanhã o foco é em relação a essa questão do contrato, a gente tem que ver, e aí por essa questão de ter diferença de um contrato para outro, qual que eu tenho que considerar? Qual que é o correto? Na verdade, eu não acho que tem nenhum correto, porque graficamente, quando a gente tem divergência, um contrato está muito diferente, a média de 200 está em outra região, a média de tal está lá em outro lugar. É um fundo, mas o contrato outro não é um fundo. Infelizmente, a gente tem que esperar. Tem que tomar muito cuidado, porque se tiver muita divergência de um contrato para outro, a gente pode achar que é um suporte, na verdade não é, porque a gente está olhando o contrato e aí o volume talvez ainda esteja no outro. Sinceramente, eu não tenho, assim, o que falar, assim, qual adotar, qual gráfico realmente considerar e confiar. Eu prefiro ficar neutra, observando os dois para ver se está tendo muita diferença. E amanhã, a partir de meio-dia, aí já é meio que considerado o próximo contrato e já exclui o contrato anterior. Então, na parte da manhã, as primeiras horas é que a gente tem que tomar mais cuidado, tá? Nessa divergência aí de relação do gráfico. E aí, a questão aqui, que mais que eu tenho que ressaltar? Basicamente o mesmo de sempre que eu falo, já tem muitos dias, né? Que é uma região que está esticada, blá, blá, blá. E aí o diário de hoje, a gente teve aqui um candlezinho bem interessante, engolfou o dia de ontem. Aqui pelo índice futuro, vamos ver pelo Ibov, que geralmente é um pouco diferente. Olha o Ibov, olha, bem mais bonito, porque a gente não tem gap no Ibov. Aqui já meio que começa a formar 1, 2, 3. Aí vocês lembram que lá no estudo semanal eu falei assim, que essa queda que a gente teve na sexta-feira, ela é normal, porque foi um toque da média de 9. Só que eu não vou, vamos supor que isso aqui seja 5 minutos, eu não vou vender aqui, porque está com o LS ativo e nós temos afastamento da média 20 muito forte. E aí isso aqui pode ser um falso movimento, uma possível exaustão, ainda mais depois de uma queda, está com cara de exaustão. E aí a gente tem a média de 9 aqui na cara, né, para ser testada de novo, e a gente pode começar a ver o movimento ficar mais travado nesse fundo. E aí hoje foi já uma possível confirmação disso, tá? Então atenção, espero que amanhã não seja rompida a mínima. Chega, né? Chega. Deu, tá igual aquele meme. Deu por hoje. Chega. Então assim, chega, acabou, não aguento mais. E aí, acho que eu não falei do dólar a respeito de gap, só um comentário aqui. Gap, então, tomar cuidado com a lateralidade, porque o gap pode abrir dentro dessa região, tem essa lateralidade marcada. Vamos supor que amanhã seja mais um dia estressado, aí o dólar vai lá e rompe máxima. Jesus. O macro do dólar, ressalto, tem força vendedora, pressionando porque está esticado, e é região ainda de tendência forte de alta. O dólar tá forte para subir, infelizmente. Então, mas para pensar em movimentos compradores só com alvos curtos, tá? Infelizmente, tá bem difícil, eu tô tendo que filtrar muito, assim, ser bem conservadora nas operações para não fazer algumas bem loucas, porque o contexto macro tá bem estressado, os dois ativos, tá? Então, cuidado com essa lateralidade, que a gente pode ter um mercado meio lateral amanhã, se não for para romper máxima de novo, infelizmente, né? Tá muito, muito difícil. E aí, em relação à notícia, hoje a gente teve IPCA, veio ruim, né? Mas é um valor assim que, nossa, se fosse Estados Unidos, isso aqui ia ser pancada, né? Muitos pontos de queda ou de alta, tanto faz. Só que aqui no Brasil, essas variações, esses números aqui um pouco diferentes, não é tanta coisa assim. Veio acima, isso quer dizer que houve inflação, e aí se for ver os relatórios detalhados, a gente vê que alguns estados do Brasil teve deflação e outros inflação. E a gente já começou a sentir os efeitos do Rio Grande do Sul, tá? No relatório dá pra ver que lá muita coisa tá puxando, mas outros estados, tipo Ceará, teve deflação, enfim. Mas ok, eu acho que o mercado até digeriu de boa, porque o foco nem é muito aqui, tá? O foco tá sendo amanhã, lembrando, é a quarta. Assim, é o foco, o brilho, glitter da semana, porque vai ser brabo amanhã. Brabo no sentido assim que pode ser perigoso, mas brabo também no sentido que pode não ter nada para fazer, o mercado pode ficar muito travado, pode acontecer de tudo. É um dia que a gente não tem muita segurança, confiança do que realmente vai acontecer. O cenário está muito sensível com qualquer notícia.
E amanhã já começa aqui 9h30 com IPC, que é a inflação dos Estados Unidos. Então, qualquer valor bem diferente para cima ou para baixo já vai agitar o mercado. Recomendo, não estejam em operação, porque essa notícia já trouxe leilão para o índice e dólar, tá? Em 2022, acho que ano passado também teve. Então, eu acho que IPC é muito mais forte do que payroll ultimamente. Na época da pandemia, payroll era, assim, lapada. É também o IPC, mas hoje em dia eu acho que o IPC, qualquer resultado aqui pode vir muito forte o movimento. Cuidado, gente, cuidado. Não esteja em operação. Eu vou entrar 9h10 e ali por volta de 9h28 eu fecho. Cuidado que talvez 9h28 já vai começar a ter volatilidade e você pode ser estopado. Então, segundos, minutos antes já estejam preparados. E depois, estoque de petróleo não é de movimentar. E aí vai ter o foco na parte da tarde, né? Que a gente tem a questão aqui da decisão à taxa de juros dos Estados Unidos. E vai ter o discurso do Jerome Powell, que mais uma vez o mundo vai estar de olho no que o cara vai falar, até o jeito dele do good afternoon ou good morning. Pelo horário, eu acho que é good afternoon, enfim. Então, o jeito que ele já chega, o mercado já pode cismar. O cara tá bravo. O cara tá bonzinho. O velho tá suave, tá tranquilo. Então, cuidado. Estão esperando manutenção. Acredito que vai vir a manutenção. Manutenção significa manter, tá? Manter os juros lá. E aí o foco realmente vai ser a declaração, a coletiva de imprensa, que aí começa meia hora depois, tá? Então, tomar cuidado. Amanhã é uma semana, um dia da semana, acho que do mês, se não for do mês, o mais relevante, tá? Cuidado, cuidado, cuidado. Hoje lá fora, a gente teve um movimento que ajudou, tá? Essa altazinha aqui. A gente teve o S&P renovando máxima de novo. Vou ter que atualizar essa linha aqui. Dow Jones a gente tem que comparar. Infelizmente, Dow Jones não está acompanhando. Então, já é um alerta que, inclusive, teoria de Dow, ele fala que as tendências devem ser confirmadas lá fora. Quando ele comparou o Dow Jones, né? Ele comparou com o setor de transportes também. E o setor de transportes, acho que é o setor de transportes, simplesmente não está fazendo esse movimento. O que a gente pode ver então? O Dow Jones está, assim, num movimento bem diferente do S&P. Dow Jones pega as 30 maiores empresas, o S&P já pega as 500. Então, o que será que está puxando? Setor de tecnologia. Setor de tecnologia, de novo, renovando máxima. Tem que tomar muito cuidado. Dólar, hoje também subiu lá fora. Então, a gente também teve um dia bem estranho. É difícil de operar dias assim, quer ver? Deixa eu mostrar aqui. Dias em que tanto o índice quanto o dólar estão fazendo a mesma direção. Então, hoje, saco, tanto o Ibov quanto o índice subiram. Geralmente, a correlação é inversa e os dois subiram. Então, é difícil porque graficamente fica travado. Fica traiçoeiro, com falsos movimentos. E aí, em relação lá fora também, então a gente teve tanto o S&P quanto o Dow Jones, tanto o S&P quanto o DXY subindo, o dólar. O nosso EWZ já teve um movimento estranho, sinceramente. Deixa eu ver isso aqui, 11 de junho. Deixa eu ver, o que é isso aqui? Questão de dividendos. Ignorar isso aqui, porque tá com gap de baixa, não entendi porquê. Enfim, passa. Aqui o minério de ferro hoje já deu um alerta, porque na hora que a gente chegou pro pregão, né? 9 horas que nós tínhamos índices europeus caindo, índices asiáticos caindo, aí petróleo Brent caindo, o minério de ferro aqui caindo muito. Aí eu pensei assim, só falta ser mais um dia de queda, né? E a gente não fechou um dia de queda assim. Teve a vantagem do mercado americano ajudando depois com a abertura 10h30, só que a gente teve um movimento até ok, tanto é que algumas notícias estão falando assim, que diferente dos índices lá fora, a gente performou até bem, a gente não caiu. Mas tem que ter algum motivo de ação para isso, né? Quem que ajudou hoje? IFNC, Petro principalmente, então a gente vê que em relação a banco, né? Itaú hoje puxou muito, PRI, Banco do Brasil, Itaúsa, Petro aqui depois, BPAC, enfim. E aí em relação à ponta vendedora, algumas, mas a Vale estava caindo bem hoje, tá? E ainda bem que depois ela reverteu o movimento e ajudou a alta. Então, ela abriu com o movimento de baixa por causa da questão do minério, mas ela acabou fechando o gap praticamente ajudando, quase fechando o 0 a 0. Então, ainda bem, tá? Ainda bem.
E aí o cenário em relação a amanhã, tomar cuidado também com a questão do petróleo, com o minério, que vai agitar com essa notícia, principalmente petróleo, que agita muito com essa notícia. O VIX pode agitar também, cuidado com o VIX muito positivo. VIX muito positivo puxa muito dólar para cima, tá? Índice do medo. Juros americanos bem tranquilo hoje, tudo tranquilo. Ouro aqui, tranquilo também. E aí, em relação, apenas relembrando, né, que amanhã também tem vencimento de opções de Bovespa. Então, realmente é mais uma coisa para deixar o dia amanhã com muito glitter. Vencimento de opções sobre o Ibovespa, tá? Não ações, Ibovespa. Mais uma coisa para deixar o dia bem, assim, sensível. E aí, essa questão dos juros é bem preocupante. Já venho falando sobre isso. O juros está afetando muito o movimento. E qualquer volatilidade nos juros, tenham muita atenção. Por isso que eu tenho a grade de cotação aqui. Fico de olho, igual, por exemplo, ontem, né? Tava negativa, aí já virou para positiva, e depois virou para negativo. Foi muito louco o movimento. Vamos tomar cuidado com isso aqui. E uma coisa que eu tô achando bem estranha ultimamente, tá? Por fluxo, a evolução no dia. É engraçado que alguns players aqui que eles estão fazendo no macro, a Morgan, por exemplo, a Morgan ela tá comprando, já tem uns bons dias assim, que ela está comprando, enchendo o carrinho na compra. Goldman hoje, olha o tanto que ela comprou e o movimento nem subiu tanto assim, mas ela praticamente ela clicou no botão compra, saiu da frente da tela. Encheu o carrinho de compra, mas claro que a gente nunca vai saber se é compra de montagem de posição ou se é compra de stop, que talvez estava vendido, stop de gain ou stop loss, tanto faz, e aí agora está cancelando as operações, enfim. A questão que é uma região de pânico, né? E aí é uma região de possível suporte. Então a gente já começa a ver que nessa região nós já temos alguns gringos aqui, players gringos já comprando. Então alerta, atenção, interessante ficar atento em relação a isso, tá? Que mais? Deixa eu ver aqui. Acho que era só... a questão do EWZ aqui, do semanal. Eu não consigo olhar porque aquele movimento dos dividendos deixou o gráfico bem estranho. Olhando o semanal, olha como que caiu muito forte também lá. Aqui também fez, e lá também. Mas é uma região de trava, um suporte aqui, uma troca de polaridade. Então pode ser uma região de trava também, tá? Então acho que era só isso para ressaltar. Bora ver como é que vai ser amanhã, que amanhã vai ser bem interessante.